esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre famílias cujos membros enfrentam o desafiador diagnóstico da ELA, a esclerose lateral amiotrófica, muito conhecida também por um de seus mais famosos pacientes, Stephen Hawking, premiado cientista internacionalmente. Ela afeta também tantos brasileiros e tantas pessoas ao redor do mundo. Qual é a realidade dessas famílias? Que tipo de apoio é necessário para que elas possam conduzir os tratamentos médicos e ter ali todas as condições para aproveitar esses momentos de vida com plenitude? É sobre isso que nós conversamos no programa de hoje com a assistente social Élica Fernandes. Ela é gerente executiva e social da ABRELA, a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Vai compartilhar conosco a sua experiência, a sua vivência no assunto, trazer orientações importantes também a todos nós. Bom, primeiramente, Élica, agradecemos em nome da LBV a sua presença aqui hoje. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço à LBV e ao programa e a você, Daniel, pelo convite e pela oportunidade de podermos trazer um pouco dessa história que você falou aí inicialmente. Bom, para começar, eu queria que você, em linhas gerais, explicasse para a gente o que vem a ser a ELA, quais são as principais características dessa doença que é muito desconhecida pela maioria das pessoas. Exatamente. O ano passado, na verdade, nós tivemos a história do balde de gelo, né, que foi uma campanha mundial que iniciou nos Estados Unidos e que trouxe um grande boom, trazendo a esclerose lateral amiotrófica à tona, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, hoje, as pessoas conhecem um pouco mais sobre a esclerose lateral amiotrófica, e que é uma doença neurodegenerativa. Ela acomete pessoas com idades variadas, então, pessoas entre 20 anos e 70, 80, 90 anos, não tem idade futura, mas ela tem idade de início. Ela não acomete crianças, né? Mas pode acometer pessoas mais jovens, no caso, pessoas com 20 anos em diante. Ela é uma doença que ela traz uma série de limitações físicas. Por quê? Ela acomete o neurônio motor. O neurônio motor, ele é responsável pelos nossos movimentos, pelos músculos que permitem nos movimentarmos. Então, falar, olhar, piscar, engolir, mexer as mãos, mexer as pernas. Então, a esclerose lateral amiotrófica, ela acomete essa parte. Então, quando o neurônio motor é acometido, ele vai progressivamente morrer. E com isto, morre também aquele movimento. Então, a evolução da doença, ela pode ser bastante agressiva ou mais lenta. Então, a pessoa, ela pode ter o diagnóstico hoje e viver aí por muitos e muitos anos. Então, não existe um padrão, Daniel. Ela acomete a pessoa de várias maneiras, ela tem várias formas de manifestação. Então, ela pode começar dos membros distais, que seriam dos membros inferiores para cima, ou de cima para baixo, ou da parte da garganta, seria a forma bulbar. A forma bulbar é a mais agressiva. Por quê? Ela começa direto na parte de garganta, onde ela afeta rapidamente a parte de engolir, de falar, e isso traz muita dificuldade para o paciente, para a família. Então, essa é a forma mais agressiva da doença, mas o que é que a gente tem visto? A partir do momento, por exemplo, nós estamos, a ABRELA, né, que é a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, ela está junto com o Ambulatório de Doenças Neuromusculares da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. E nós lá, então, atendemos muitos pacientes. E a história não é igual a de ninguém. Nenhum paciente é igual ao outro, nenhum paciente se desenvolve como o outro. Então, não tem como dizer para alguém, olha, você tem tanto tempo de vida. Isso não existe. Né? Haja visto o próprio Stephen Hawking, que nós mencionávamos, ele tinha um prognóstico ali de viver pouquíssimo e está até hoje produzindo, claro, com severas limitações, né? Sim. Mas é uma demonstração, ilustra o fato de que não há
uma precisão no prognóstico dos cientistas a respeito dessa enfermidade. É verdade. Inclusive, eu Sim. gostaria aqui de recomendar, e muito bem recomendado, que as pessoas pudessem assistir o filme A Teoria de Tudo, que é justamente a história de Stephen Hawking. E conta como a doença começou para ele, como foi recebido o diagnóstico, e essa parte é muito interessante, porque foi um dos motivos da fundação da Brella. Então, o modo como o médico transmite o diagnóstico para o paciente, a informação de que ele está com aquela doença, faz muita diferença. É muito importante, então, a delicadeza, a generosidade, quando você vai passar uma informação como esta. Porque ela não é padrão. Então, eu não posso padronizar. Então, eu tenho que ter muito jeito para passar uma informação de um diagnóstico como esse. Ao mesmo tempo, não deve jamais mentir, deve ser realista com aquele paciente. Isto. Mas as informações, elas podem e devem ser dadas passo a passo. Porque não existe manual de instrução. Nós temos, né, os manuais que falam sobre a doença e o tratamento. Esses materiais, inclusive, são disponíveis gratuitamente. Esse material ele é disponibilizado gratuitamente, tanto para o paciente como para a família, e também para os profissionais de saúde que procurem a associação para ter mais informações. E este material ele também é disponibilizado no site, então você pode baixar a qualquer momento. Então, a informação ela tem que ser transmitida. Aqui você vai ter uma informação mais forte, porque as pessoas precisam ter conhecimento do conteúdo. E se você não sabe o que você tem e como esta doença anda, você não sabe com o que você está lutando e como você vai lidar com as situações que virão. Então, você realmente precisa ter todo esse apoio, esse suporte para poder lidar, inclusive, com as próprias consequências da doença, seus efeitos. Agora, Élica, você destacava, então, que não há uma resposta padronizada, que as pessoas, elas vivenciam essa doença de formas muito distintas, até pela experiência da Unifesp. Diante desse quadro, como é que está o preparo dos profissionais brasileiros da área da medicina para poder diagnosticar precocemente a ela? Em geral, os profissionais brasileiros eles estão bem preparados, Sim. Mas os profissionais que estão ligados a algum centro de referência ou centro especializado de atendimento à esclerose lateral amiotrófica. Esses profissionais eles acabam tendo mais contato porque eles estão ligados a universidades de medicina, escolas de medicina, hospitais que são contidos dentro dessas escolas. Então, eles conseguem ter uma informação melhor, né, e uma experiência melhor. Eles conseguem ter mais contato com o paciente e com a família. Então, sim, eles sabem melhor como fazer um diagnóstico, porque eles têm acesso à informação. O profissional que ele está na escola de medicina, uma escola federal, por exemplo, ou uma escola estadual, ele vai ter professores que têm maior contato com isso e que vão colocá-los em contato com material, com literatura que permita que eles tenham acesso à informação. Então, assim, quais são os exames necessários para você fazer o diagnóstico? Na esclerose lateral amiotrófica, o exame mais importante, por exemplo, é a eletroneuromiografia. Então, não adianta ficar fazendo uma porção de exames de sangue ou de qualquer outra ordem de exames que não será detectado. O exame mais importante é a eletroneuromiografia e tem que ser bem realizado, com foco para buscar esta informação da esclerose lateral amiotrófica, ou pelo menos para eliminar a possibilidade definitiva da esclerose lateral amiotrófica. E como é que está a oferta desse tipo de exame quando a gente olha para o território nacional? Ruim. A saúde no país não está ajudando muito, né? Então, você tem alguns órgãos do SUS, alguns hospitais do SUS, que sim possuem equipamentos, mas a fila de espera é grande. Então, o paciente consegue realizar, né? Nem sempre pelo SUS. Então, existem também profissionais que são particulares e são especializados e bem especializados. Então, nós também podemos, enquanto associação, direcionar para alguns profissionais específicos que, inclusive, nos oferecem alguns exames gratuitos.
Então, quando a pessoa não pode pagar, não está conseguindo no SUS, tem que correr, tem que ser um diagnóstico feito precocemente. Então, até por conta desses exames, você pode levar até 1 ano e meio para fazer um diagnóstico de uma doença que, quando você faz o diagnóstico, ela já caminhou muito. Pode ser muito tarde. Quando os sintomas aparecem é porque ela já está está mais instalada. avançado. Exatamente. Então, quanto mais precocemente for diagnosticado, melhor. Interessante você destacar essa questão do diagnóstico com as famílias de baixa renda, as dificuldades que elas enfrentam, já que a gente trazia há pouco a história de Stephen Hawking. Ele foi um caso excepcional, de uma pessoa que estava ali num centro de excelência e que conseguiu ter os melhores recursos à sua disposição. Mas e quando uma família de baixa renda brasileira tem esse diagnóstico? Que tipo de apoio e suporte é necessário para que essa pessoa possa ter também as melhores condições para o seu tratamento? É sobre isso que a gente conversa no próximo bloco, conhecendo a experiência da Abrela, hoje representada por Élica Fernandes, aqui no Sociedade Solidária. A gente vai agora para um breve intervalo e já volta com esse bate-papo.